Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Êxodo 33, 18, esta palavra está ardendo no meu coração e eu quero liberar ela sobre as vossas vidas esta noite. Você que encontrou, diga glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, assim está escrito na palavra do nosso Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém nele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Pode tomar vossos assentos, que Deus lhes abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para mim, amados irmãos, amadas irmãs, senhoras e senhores. Ao Deus que vocês louvaram esta noite, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. De fato, esta frase denota que Deus não divide a sua glória com ninguém. E se isso é uma verdade, e Ele não divide a sua glória com ninguém, nós começamos a conhecer uma característica do caráter de Deus. E que se essa característica também pudesse resvalar no nosso, nós seríamos encontrados como verdadeiros adoradores aqui dentro esta noite. De fato, quando nós falamos acerca do caráter de Deus, nós encontramos um Deus que, apesar de ser três pessoas, formam apenas um Deus. A famosa trindade a qual todos nós conhecemos. Eu digo que eles são três pessoas porque você conhece, e a palavra testifica, que há três que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito, e os três são um. Eu digo também que são três pessoas por causa do que eles possuem como indivíduo. Por exemplo, eles possuem vontade própria. Você lê Atos dos Apóstolos e percebe que o Espírito Santo sempre conduzia Paulo por onde ele queria. Havia cidades que o Espírito Santo dizia: Paulo, aqui você não entra. E existiam outras que o Espírito Santo dizia: aqui tu vai entrar querendo ou não. E se o Espírito Santo produz isto nele, é compatível que nós entendamos que compartilha ele a essência também com o Pai e com o Filho. Então o que o Espírito Santo sente, o Pai também sente, o Filho também sente. Se o Espírito Santo tem vontade própria, o Pai também tem vontade própria. E o Filho também tem vontade própria. Você quer ver dentro da Bíblia como o Filho tem vontade própria? Certa vez Jesus conversava com os discípulos e ele disse: eu tenho uma comida para comer. E a comida que eu tenho para comer é fazer uma vontade. Só que a vontade não é minha. Apesar de eu ter, diria ele no português abrasileirado, a minha própria vontade, a minha vontade não é fazer a minha vontade. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Então vocês percebam que eles têm vontade própria. Mas não só isto, eles também têm sentimentos. Eu sei que nós pensamos às vezes que Deus é um velhinho de cabelo branco sentado numa cadeira com um pergaminho nas mãos. Mas perceba que Deus tem sentimentos e está na Bíblia. Por exemplo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se não possa entristecer, também dá para alegrá-lo. Então isso denota sentimentos que ele possui. E assim como o Espírito possui, o Pai também possui, o Filho também possui. Agora olha que engraçado, se você está me acompanhando nessa linha de raciocínio. Se eu conseguir te provar que eles são três pessoas, e disse a você que eles não dividem Deus não divide a glória com ninguém, como então a glória se reparte entre os três? Sabe como se reparte? Eles não disputam entre eles para ver quem é o maior entre eles. Por exemplo, o próprio Deus, quando Jesus está sendo batizado, abre o céu, rasga de glória, o Espírito desce em forma de pomba. Deus pega o dedão, aponta para a terra e fala: sabe o que? Eu posso ser Deus, mas é esse aí quem é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí quando Jesus recebe essa atenção, Jesus também não quer disputar a glória. Sabe o que Jesus diz? Tá, eu sou caminho, mas não sou caminho para mim mesmo. É necessário que eu vá, para que o Pai vos envie outro Consolador. Aí quando o Consolador chega, também não divide a glória ou não quer disputar a glória. Sabe o que o Consolador, que eu e o Espírito Santo faz? Eu convenço o homem do pecado,
Mas quando convenço o homem do pecado, eu pego o homem convencido e jogo no pé da cruz. Quem é que está na cruz? Quando Jesus recebe de volta, Jesus olha para aquele que está convencendo do pecado e novamente repete: eu sou caminho, mas não sou caminho para mim mesmo. Apesar de eu ser o caminho, a verdade e a vida, eu sou caminho para o meu Pai. E isso está na Bíblia. Não há outro nome dado aos homens debaixo do céu, a qual se possa chegar a Deus se não for Cristo Jesus de Nazaré. Então perceba que o Pai pega, joga para Jesus. Jesus pega, joga para o Espírito. O Espírito pega, joga para Jesus. Jesus pega, joga para o Pai. O Pai pega, joga para o Espírito. E assim sucessivamente. Eles não disputam a glória para ensinar uma coisa à noiva, à igreja. E agora eu quero começar a pregar. E se você puder sustentar o seu olho no meu, eu quero te olhar no olho. Pregador, por que tu quer começar a pregar agora? Porque o mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário por vocês, foi o mesmo que disse: Pai, eu dei, fui eu quem dei. A glória que tu me deste, eu peguei a glória que tu me deu e dei para eles. Só que tem um motivo para eles receberem esta glória. Essa glória que eles recebem, não é para dizer que tem, não é para esfregar na cara que tem, não é para mostrar que tem. Eu entreguei essa glória para eles, para que eles sejam um. Assim como eu e você também já somos um. Então há um propósito para a glória de Deus descer. É fato que quando nós aprendemos sobre a glória de Deus, nós vemos que quando a glória desce, parece que eu vejo o salmista citando isto claramente. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce na cabeça de Arão e vai para a barba e vai para as orlas. Eu não sei se vocês repararam que existe uma liturgia dentro disso que o salmista fala. Este óleo que desce, tipificando a presença e a glória de Deus, tem um caminho para fazer. Olha aqui no meu olho. O óleo, que é a glória, não desce na orla para ir para a barba e para a cabeça. Desce na cabeça, vai para a barba, e aí é que decide molhar a orla. Sabe por que ela faz isto? Porque eu estou olhando para vocês hoje, e apesar de ver quase 1000 pessoas, se não me engano, sou ruim de matemática, aqui dentro, eu não vejo vocês como indivíduos separados. Eu vejo vocês como apenas um corpo, uma noiva, um ser, um indivíduo, que vai casar com alguém um dia chamado Jesus Grandão da Galileia. Se nós somos um, precisamos entender que isto aqui hoje deixou de ser só departamento A, departamento B, coral A, coral B, orquestra A, orquestra B. Isto aqui hoje tornou-se um corpo. E assim como todo corpo, olha aqui para o evangelista Jonathan, tem uma cabeça, tem braços, tem mãos, tem pernas, tem pés, ouvidos, orelha, nariz, boca, olho, tudo está bem distribuído nesse corpo. Então observe que foi distribuído com funções e propósitos. A mão está aqui agarrada, porque tem propósito para ela estar aqui. O pé está debaixo da minha perna, porque tem propósito para ele estar lá. E com carinho, o pé nunca vai funcionar no lugar da mão, e a mão nunca vai funcionar no lugar do pé. É promisso, já entenderam onde eu quero chegar? Que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 está escrito: muitos são os membros, membro A, membro B, membro C, membro D, membro E, membro F, mas só um é o corpo. Aí Paulo continua: mas nem todos são o mesmo membro. Tem gente que é olho, tem gente que é boca, tem gente que é ouvido, tem gente que é mão, tem gente que é pé. E quem é pé fica no lugar de pé. Quem é mão fica no lugar de mão. Quem é olho fica no lugar de olho. Quem é orelha fica no lugar de orelha. Quem é boca fica no lugar de boca. Pregador, está querendo chegar onde com esta palavra? Exatamente esta. Está observando a minha mão se mexer aqui nessa noite? Olha como é que a minha mão se mexe. Ela não está mexendo porque quer mexer. Ela está recebendo comando para mexer desse jeito. Entenderam na direita? Eu vou falar olhando para a esquerda agora.
Então a mão se mexe porque está sob uma autoridade. Vou repetir a terceira vez e sigo. Está aqui se mexe desse jeito porque está debaixo de autoridade. Está aqui se mexe desse jeito porque está debaixo de autoridade. Está aqui enxerga desse jeito porque está debaixo de autoridade. E se a minha mão sair da minha autoridade, já não presta mais para ser mão, já não presta mais para ser pé, já não presta mais para ser olho. Agora chega no Congresso. Por isto, esse corpo só funciona se houver total obediência dos membros que estão debaixo de autoridade. Vou falar de novo. Este corpo só funciona em sua totalidade se houver total obediência dos membros que compõem o corpo. Olha aqui no meu olho. Já viu mão se rebelar contra você? Já viu tua mão dizer e você falar, pega naquele copo, e a tua mão falar, hoje não? Já viu você caminhar e dizer para o teu pé, vai na frente do outro pé e dizer, não, hoje não? Já viu o teu olho abrir e dizer, hoje eu não quero enxergar? Já viu tua língua dizer, hoje eu não quero falar? Já viu teu ouvido dizer, hoje eu não quero ouvir? Se o teu corpo funciona debaixo de obediência, por que é que o corpo de Cristo também não funcionaria debaixo de obediência? Ei, Jesus grandão da Galileia. Aqui chegamos num denominador comum. Vou falar isso aqui com calma. A mão é mão porque tem propósito para ser mão. O que a mão faz, o pé não faz, ó. Mas o que o pé faz, a mão não faz. Sustenta o peso do corpo. Então a mão nasceu com estrutura para fazer o que faz. O pé nasceu com estrutura para fazer o que faz. Então não tem como, sei que vai doer, mas vai curar. A mão olhar para quem está distribuindo o comando e dizer assim, hoje eu quero ser pé, me joga lá. Não tem como o pé olhar para quem está distribuindo a autoridade e dizer, hoje eu decidi ser mão. Não há possibilidade. E não é porque a autoridade não quer, é porque a estrutura da mão foi formada para esse lugar. Então ela só funciona bem aqui. Pregador, quem é que manda? Você está me vendo aqui pregar para você? Agora eu vou, agora a gente entra. Você pensa que a minha boca está falando porque quer? Que a minha mão está levantando porque quer? Tem um comando. O corpo mexe porque vem um comando do cérebro, sim ou não? Mas não só de cérebro somos feitos. Você sabe que se a tua senha cantar no céu, Deus tira a alma e o espírito desse corpo, e o corpo não funciona, mas ainda tem cérebro. Então perceba que existe algo físico recebendo o comando de algo espiritual. Vou falar de novo. Existe algo físico recebendo o comando de algo espiritual. Assim como esse corpo tem cabeça física que recebe comando de cabeça espiritual. Esse corpo aqui também tem cabeça, barba, orla, físico, mas também tem uma cabeça que distribui o comando no espiritual para a cabeça física. Entenderam ali? Vou falar de novo. Quando a cabeça espiritual, que é Jesus, transfere o comando para a cabeça física, que é o pastor José. O pastor José recebe o comando e distribui para os obreiros. Os obreiros recebem um comando e distribui para a orla. Assim como o óleo desce na cabeça, para descer na barba e para tomar a orla, o comando desce na cabeça. Toma a barba e depois chega na orla. Estou sentindo Jesus aqui. Pregador, tu está dizendo o quê? Eu estou dizendo a vocês, olha no meu olho, estou pregando com calma ainda. Que Deus respeita e não quebra princípio de autoridade. Eu vou falar de novo e sigo. Deus que é Deus, nunca quebrou princípio de autoridade na Bíblia, que é prova bíblica. Lembra de Deus falando com Moisés? Deus chama Moisés e fala assim, eu sou Deus, mas o líder do povo é você, traz 70 aqui na minha frente. Já entenderam aqui? Vou falar de novo, pastores. Vem cá, Deus não é onisciente, sim ou não? Se é onisciente, não sabe os 70 que Moisés escolhe. Então por que não pula na frente de Moisés e fala assim, fica aqui que eu já sei quem tu escolhe. Vem você, você, você. Por que Deus desce em Moisés, falar com ele e fala, tu vai lá e traz quem eu já sei que tu traz?
Porque Deus nunca vai quebrar princípio de autoridade que Ele coloca na terra. Ah, Jesus grandão da Galileia. Será que você pode repetir isso para quem está do seu lado com carinho? Dá aquele olhar 007 que só pentecostal sabe fazer. E diga assim: teu Deus nunca quebrou princípio de autoridade. Diga com Ele, as coisas funcionam debaixo de obediência. Eu vou esperar para ver quem entendeu isso daqui que eu acabei de falar. Grandão da Galileia. A última vez no céu que alguém desobedeceu a Deus, nem te conto o que aconteceu. Deixa essa história para outro dia. Então vocês observem que a glória de Deus repousa no corpo, mas repousa porque há obediência, porque há união, porque o corpo obedece o comando do físico que vem pelo espiritual. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Então me acompanhe nesse raciocínio. No livro de Êxodo nós vemos Moisés, logo no início, capítulo 3, recebeu uma chamada de Deus, vaso. Deus chama ele na sarça ardente e diz: eu tenho mistério contigo na terra, rapaz. O comando que eu dou para tu é: pega a tua vara, teu cajado, volta para o Egito. Fala o que eu mandar você falar. Sou eu quem estou te dando ordem, obedece. Mas sabe o que é engraçado? É que esse mesmo Moisés que está recebendo o comando é o mesmo Moisés que veio fugindo do Egito. Quando nós vemos a história de Moisés, quem está comigo diga glória a Deus. Nós vemos que a história de Moisés é dividida em 120 anos, 3 partes. Olha para mim, 40 anos dentro do Egito, 40 anos cuidando de ovelha, 40 anos liderando Israel. Você pensa, com carinho eu digo isto, que Moisés caiu de paraquedas no comando de Israel? Você pensa que Deus olhou para ele e hoje eu decidi te transformar em líder? Foi 40 anos dentro do Egito. Agora você pensa que Moisés ficou dentro do Egito assim, ó. Dentro do Egito, dizem os estudiosos, Moisés aprendeu com a melhor educação que tinha na época. Ele foi estudar, sabia ciências, geografia, física, tudo que tinha para aprender, matemática. Só que o conhecimento é só uma parte da chamada. Depois de 40 anos estudando, o mover acontece. E ele vai cuidar de ovelha no deserto. Porque conhecimento é uma parte, experiência é a outra. Entenderam? Continuo. Depois que Deus une o conhecimento com a experiência, Deus traz ele na sarça. Deus usa através da sarça para falar com ele e diz: agora tu volta e fala. Sabe qual é a desculpa de Moisés? Sou um homem de língua pesada, não sei falar. Era como se Deus dissesse assim: eu perguntei. Aonde foi que está escrito que eu te perguntei se tu tinha língua leve? Eu não perguntei se tu sabia falar ou não. Eu não perguntei se tu tinha aparência boa ou não. Eu não perguntei se tu era alto, se tu era baixo, se tu era negro, se tu era branca, se tu morava bem, se tu morava mal, se tu tinha dinheiro, se tu não tinha. Eu só mandei tu ir do jeito que você tá, rapaz. Deus está falando com alguém aqui. Vou esperar o melhor momento para fazer o que Deus mandou. Ah, é? E quem foi que disse que quando Deus mandou fazer, ele estava esperando que acertasse a cabeça? Olha no meu olho. Deus nunca errou cabeça quando liberou chamado e ministério. Vou falar de novo. Deus nunca errou cabeças quando liberou chamada e ministério. Se Deus falou para tu que tu vai pregar, começa a estudar. Se Deus falou para tu que tu vai cantar, entra na aula de canta agora. Se Deus falou para tu que tu vai tocar, começa a chegar mais junto do maestro e dizer: tem como eu aprender um instrumento aí não? Se Deus falou que tu vai liderar, começa a sentar para ouvir mais o teu pastor para aprender com ele. Porque Deus não está tentando a sorte com você. Quando Deus disse tu é porque tu é e acabou. Pregador, mas eu não sou. Sabe por que tu pensa que não é? Porque tu está olhando o teu presente. Agora eu quero entrar acerca da glória de Deus. E aí eu chego no 33 para a gente ir. Sabe por que nós olhamos o presente? Eu estou olhando para vocês aqui. Quem é que aqui tem máquina do tempo? Levanta a mão. Ninguém tem máquina do tempo. Quem dera eu pudesse voltar no meu passado. Quem dera eu pudesse ir no meu futuro.
eu veria o que acontece e mudaria o meu presente. Eu não posso. Tu acha que teu Deus já não está lá? Você conhece a história, você leu comigo. E Jesus está dormindo. E por Jesus dormir, a tempestade se levanta. Então fica bem claro que tempestade não se levanta porque Jesus estava acordado. Jesus estava dormindo. E é por isso que a tempestade se levantou. Então dá a ideia de que se Jesus estivesse acordado, tempestade nenhuma estaria acontecendo. Mas eu não sei se os irmãos inclinam a vossa mente, o vosso coração a esse pensamento. Quando eu estou deitado com a minha esposa, isso desde o primeiro ano de casamento, já estamos em 6. Quando eu estou deitado com a minha esposa na cama, prontos para dormir, enquanto ela está conversando comigo, eu não consigo pegar no sono, mesmo que eu esteja muito cansado. Mas quando ela decide parar de falar, de conversar, virar para o lado e dormir, aí eu consigo dormir também. Então, enquanto tem alguém conversando comigo, falando comigo, eu não consigo pregar os meus olhos. Trazendo esse pensamento para dentro desse texto, parece que Jesus é um irresponsável, porque quem tem poder, diria alguns jargões, tem responsabilidades. E se Jesus tem poder e lidera a esses discípulos, tem responsabilidade e cuidado sobre as vidas deles. Mas aquele que tem poder dentro do barco agora pega no sono, e como se estivesse olhando para cada discípulo e dizendo: se virem, apesar da presença dele estar dentro do barco, ele pega no sono. Mas trazendo esse mesmo pensamento acerca da minha casa para dentro desse texto, Jesus não dorme porque é um irresponsável. Jesus dorme porque não havia mais ninguém para conversar com ele. É interessante que quando há ausência de conversação entre discípulos e mestre, tempestades se levantam. Para você entender bem, essa tempestade não deveria ter se levantado. Jonathan, por que você fala isso? Porque na segunda tempestade, Jesus só coloca o pé dentro do barco e a tempestade faz isso aqui, ó, acaba. Então a segunda tempestade sempre esteve no controle de Jesus, diferente da primeira, aonde Jesus precisa repreender. E quem é mãe ou quem é pai aqui vai entender onde eu quero chegar. Quando você repreende seu filho ou sua filha, você repreende porque eles estão fazendo algo que não deveria estar fazendo. Então se Jesus repreende o vento, repreende a tempestade, é porque a tempestade está fazendo algo que não deveria estar fazendo naquele momento. E talvez alguém aponte o dedo para Jesus e Jesus, o vento está se levantando e não deveria ter se levantado, mas a culpa é sua, Jesus. Mas eu posso aplicar uma verdade nua, clara, eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. E eu vos amo do mesmo jeito. Jesus dormiu, e só a presença de Jesus em barco não basta. Eu vou repetir isso aqui de novo, porque muitos até têm Jesus dentro do barco, mas não mantêm uma conversação com quem está dentro do barco. Então não é só ter presença de Jesus. Eu não sei se você conhece gente assim, eu acho que é só lá onde eu moro. Se Jesus está no meu barco, por que o vento está se levantando? Porque não é só vir na igreja, carregar a Bíblia, botar roupa, sentar no banco. Tem que manter conversação com aquele que está dentro do seu barco. Isso denota uma tempestade, uma guerra que está acontecendo. Ventos contrários. Ponte em pé e eu falarei contigo. Existe uma condicional dentro desse texto, porque Deus olhou para o profeta e disse: eu falo contigo, mas eu só falo contigo se você se colocar de pé. Então enquanto você não se posicionar, a minha palavra para você é essa: levanta, põe de pé, posiciona, fica onde eu quero que você fique, esteja onde eu quero que você esteja. Isso é tão poderoso e profético que você não vê apenas isso nesse texto. Você lembra do próprio Jeremias, a qual eu acabei de citar? Rapaz, eu quero falar contigo, mas antes de eu falar contigo, põe de pé, levanta. Você lembra de Moisés em frente ao mar vermelho? Moisés olha para o céu e: Deus, o que será de nós agora? Rapaz, eu já não mandei marchar, eu já não liberei a minha palavra.
Mas Deus, o mar está fechado, vou marchar por onde? Moisés não havia entendido. Vamos ver se alguém vai pegar isso aqui. Não é Deus abrir mar para eu marchar, é eu obedecer a palavra que Ele deu, me posicionar. Marcha! E o que tiver na frente vai ter que abrir para eu poder passar. E se não abrir, Deus vai solidificar e a gente vai passar por cima. Já que tu levantou a mão, encoste a mão no ombro de alguém que está aí do seu lado. Não, vamos lá, agora eu quero começar a pregar. Dê uma balançada santa na mão desse crente e diga: se posiciona. Diga: levanta. Diga: se o mar não abrir, passa por cima desse negócio. Mas não há nada que fique de pé e nem impeça alguém. Deixa eu ver se alguém vai entender o que eu acabei de profetizar. Não há nada que impeça alguém que está debaixo da palavra poderosa de Deus. Se Deus mandou marchar, marcha. Se Deus mandou continuar, continua. Se Deus mandou posicionar, posiciona. Tem vitória chegando para a igreja. Será que há alguém que pode dar um glória para concordar com essa palavra? Oh, eu sinto Deus aqui. Palavra liberada de Deus não volta atrás. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz para ver onde vai dar ou o que vai acontecer. Se Deus faz porque sabe o que está fazendo. Então existe um motivo. Agora a gente chegou aonde o Espírito queria. Pensa que Deus levanta só por levantar? Pensa que Deus restaura só por restaurar? Com carinho? Junto a você tem mais 7,5 bilhões de pessoas na face da terra. Por que a uns Deus levanta e a outros Deus continua num processo de trabalho? Veio sobre mim a mão do Senhor. Isso é para quem gosta de Bíblia. E me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Era como se Deus estivesse dizendo: tu não tem vida só para exibir vida, tu tem vida para dar vida a quem está morto. Tu não foi curado só para dizer estou curada, tu foi curado para curar quem está doente. Não foi levantado só para exibir que está de pé, tu foi levantado para levantar quem está caído. Por isso, Ezequiel, vem comigo. A mão que vem não é de diabo. E Jesus vai desconstruir um bocado de coisa na cabeça de gente aqui. Não é capeta, não é demônio, não é macumba, não é feitiçaria, não é fofoca, não é inveja. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou. Jonathan, mas o diabo está furioso contra a minha vida. Me mostra um dia que ele não está furioso contra a tua vida. Eu gosto de pensar que quando Deus quer, até diabo é ferramenta na mão dele para os seus propósitos. Deus te arrasta com palavra e tudo para dentro de certas situações. E tu começa: por que eu estou vivendo isso, Jesus? Eu não sou tua serva, eu não sou teu servo. E Deus fala: é, por isso que está no vale. Não, mas eu sou tua serva. Entenderam lá? Eu tinha que estar fora do vale. Não, por ser é que tem que estar dentro do vale. Por que, Senhor, que eu tenho que estar dentro do vale? Tu precisa entender que primeiro, tu não está no vale por causa de tu. Tu não está passando o que está passando porque pecou, porque errou, porque fornicou, adulterou, caiu, tropeçou. Não, nunca foi por causa de tu. Tem gente pior que você dentro desse vale. E tem mais. Está reclamando do vale? Está reclamando do ambiente? Bate o pé no chão e diz: não ando mais, não quero mais. Ah, tá achando ruim, né? Olha para o lado e veja que tem gente pior que você na mesma situação, que não respira, que não movimenta, que não fala, que não tem vida. Tu está no vale, mas respira. Tu está no vale, mas tem vida. Tu está nessa situação, mas ainda está reclamando de quê?
está pensando que está passando por causa de você mesma. Então abre a boca e profetiza, para você entender o que eu farei. Nunca foi por causa de vocês, sempre foi por causa de outros que estão caídos. E eu quero restaurar a vida a quem não tem vida. Lá vai. Ô Ezequiel, eu não estou pedindo a você para profetizar. A primeira vez eu perguntei, a segunda não perguntei não. Eu estou mandando, abre a boca. Eu vou falar de novo. Eu não quero profetizar, tadinha a pessoa que eu estava pedindo. Eu estou sem vontade hoje, ó coitado, pessoa que eu estava pedindo. Eu estou mandando. Não quero, profetiza sem querer. Estou sem vontade, profetiza sem vontade. Estou sem força, profetiza sem força. Não quero, profetiza mesmo que não queira nada. Porque o que eu coloquei em tu não é teu. O que eu coloquei em tu, no capítulo 2, é meu. A palavra é minha, o poder é meu. O que eu vou fazer é meu. Tu não tem mais escolha. Alguém vai entender, quer ver? Nem para parar tu tem mais escolha. Meu Deus, pegou ali, vou falar de novo. Eu acho que eu vou ter um plano B na minha vida. Se não der certo na caminhada, eu tenho outros planos. Acabou plano B. Ou dá certo aqui, ou não dá certo em mais lugar nenhum. Deus não te deu opção nem de você desistir da caminhada. E já que tu deu um pulo da cadeira para dar glória, é a segunda vez das 3 que eu vou te pedir isso. Segure na mão de alguém aí. Isto, daqui a pouco eu estou terminando. Segurou. Segurando, olhe para mim. Olha o que está escrito no verso 2, não largue. E me fez andar. Quem fez andar? Deus. Gente, se eu estou andando aqui, estou andando, para que eu vou fazer alguém andar se já está andando? Só faz andar quem está o quê? É esse tipo de crente que fala assim: não aceitei Jesus para estar em vale, não ando mais, não caminho mais, não profetizo mais, não faço mais. Só que a mão que levou é a mesma mão que faz andar. E o que eu quero que tu entenda é que tem gente melhor para estar no lugar de Ezequiel. Jeremias é vivo, Abacuque é vivo. Deus poderia olhar para quem está batendo o pezinho no chão de birra e dizer: eu não quero porque eu estou sem força. Não quer? Vaso rachado, vai para o lixo então, que eu tenho gente que ora melhor que tu, que prega melhor que tu, que faz melhor que tu. E mesmo assim Deus olha para alguém que não quer mais, sentado no trono de glória, podendo botar qualquer um no teu lugar. Deus levanta do trono, sai do terceiro céu, atravessa o segundo céu, entra o primeiro céu em visões, vai no vale da visão, estica a mão para o profeta e dá a mão para papai. Eu não quero, não dá a mão para papai. Aí quando Ezequiel dá a mão para o pai olha para o filho: tu não tem direito nem de parar mais. E me fez andar, e me fez andar, e me fez andar, e me fez andar. Sustentou a mão de quem está do teu lado. A mão que segura a tua mão não é mais a mão do teu irmão. A mão que segura a tua mão é a mão do teu Deus agora. Que enquanto tu está abrindo essa boca, a palavra que sai dela não é tua. A palavra que sai dela é a palavra de Deus. Osso seco vai ter que se curvar ao poder da palavra de Deus. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Eu vou profetizar, alguém vai pegar, quer ver? O copo da cachaça vai quebrar, o cigarro da maconha vai apagar, a carreira de cocaína será desfeita, o fuzil vai quebrar na mão do assassino, a bolsa vai parar de rodar na mão da prostituta. Deus vai levantar. Emendo remítrica laçando remitaua. Eu posso lhes falar com sinceridade: vocês são soldados do reino do alto.